E aí os líderes da congregação, os líderes das 12 tribos vieram até Moisés, verso 22, e contaram a Moisés e queriam saber o porquê disso aí, por que não podia colher no sábado, por que no sábado não caiu o maná. E aí nós temos a resposta de Deus através de Moisés, que é a instituição do sábado, do dia de descanso. Não é que não havia esse conceito antes, porque lá em Gênesis 2 está falando que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Então o conceito de trabalhar 6 dias e descansar um já havia. E aqui Deus está começando a institucionalizar. Essa é a resposta que Deus deu então a Moisés, que deu aos líderes. Verso 23, Deus havia determinado que o sábado fosse dia de descanso. Era uma dádiva de Deus para eles. Na verdade, eles não precisariam nem colher nada no sábado, porque na sexta Deus já teria dado em preparação adiantada. O santo sábado é a única vez que aparece essa expressão. O santo sábado, geralmente a expressão santo se referindo a uma data, tem a ver com as festas religiosas, mas é a única vez no Antigo Testamento que é chamado santo sábado. Na sexta, eles podiam... Moisés explica, olha, na sexta vocês podem colher 4 litros, podem assar no forno, cozer na água e guardar para consumir no sábado. E o povo obedeceu à lei do Senhor, 24 a 26. E no sábado, o maná não cheirou mal e nem deu bicho. Se você fizesse da quarta para a quinta, ele apodrecia. Mas da sexta para o sábado, não. Para quê? Para que você pudesse comer no sábado. Mas o que acontecia? Alguns desobedeceram à lei do Senhor, verso 27 e 30. No sábado, eles saíram para procurar maná e não encontraram. E Deus ficou indignado contra eles, versos 27 até o verso 30. 27 até o verso 30. Queridos, Moisés exorta ao povo no verso 29. O Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele no 6º dia lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está e ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim o povo descansou no 7º dia. Você tem a instituição da lei de Deus que vai entrar nos 10 mandamentos, o 4º mandamento, que nós temos de trabalhar 6 dias, mas o 7º dia é o dia de descanso, em que nós repousamos das nossas obras e nós dedicamos esse santo dia para o Senhor. E, finalmente, o maná é colocado como memorial do cuidado de Deus. Veja, do verso 31 até o verso 36. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Moisés disse, essa é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que sejam vejam o pão com que eu sustentei no deserto quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão, pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque diante do Senhor para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para o guardar. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. A porção de um maná para cada pessoa era 1/10 da medida padrão, que tinha 20 litros. Lemos aqui, primeiro, que os israelitas batizaram o pão de maná, que significa o que é isso, e que ele era como flocos, como escamas, embranquiçado como semente de coentro e doce como bolo de mel. No livro de Números, você vai ter acrescentado que tinha gosto de azeite de oliva também, e parecia com resina. Deus manda que Moisés guarde 2 litros do maná para servir de memorial. Isso aqui não era para ser feito naquele momento ali, mas era quando a arca fosse construída e o tabernáculo fosse construído. Então, 2 litros de maná era para ser colocado ali, para que as futuras gerações percebessem, ouvissem com o que Deus sustentou o seu povo 40 anos no deserto. Mais adiante, Moisés e Arão fizeram exatamente isso.
Durante 40 anos, nós lemos aí no verso 35, o maná caiu e sustentou o povo. Foi 40 anos de rebelião, de murmuração. A gente pode até compreender, né? Purê de maná, batatada de maná, pão de maná, waffle de maná, cereal de maná, né? 40 anos comendo aquele pão que vocês viram no slide aqui. Deus sustentou o seu povo, mas mais do que sustento, era uma prova de satisfação, ensinar o contentamento, depender de Deus. E o povo de Israel falhou miseravelmente durante os 40 anos que passou ali no deserto por conta das murmurações. Eu quero caminhar para o final e fazer a segunda parte da nossa mensagem. A primeira parte, a gente estuda o texto com a pergunta: o que é que esse texto quer dizer? Qual o significado dele? Entendemos o texto? Aí vem a segunda pergunta: o que é que esse texto exige de mim hoje? Quando eu leio isso, quando eu entendo o que foi exposto aqui, o que é que eu vou fazer? Vou simplesmente sair do mesmo jeito que entrei na igreja? Vai entrar no meu ouvido, sair no outro? Foi uma aula de história, uma aula de geografia, de arqueologia, de Bíblia? Em que é que isso vai mudar a minha vida? Eu tenho aqui algumas sugestões para você. Primeiro, que você aprenda a viver pela fé, confiado em Deus, que não há nada difícil demais para Ele. Eu estou dizendo isso para você que está diante de uma crise, está diante de um problema, de uma angústia, uma doença, uma dificuldade, uma coisa que parece difícil demais. Esse foi um teste para a fé do povo de Israel. Vocês vão confiar que eu vou suprir? Vou cuidar de vocês no deserto? No deserto não tem comida, não tem água, não tem carne, mas nada é impossível para Deus. Ele faz chover pão do céu, Ele manda as codornas para sustento, Ele tira a água da rocha. Confiamos nesse Deus, o texto nos chama a fazer isso. A nossa resposta é a de dizer: Deus, perdoa a minha incredulidade e eu vou confiar no Senhor, de que o Senhor haverá de cumprir as suas promessas com relação a mim. Segunda coisa que esse texto nos ensina, ele chama, é que nós preservemos o dia de descanso, que na antiga aliança era o sábado, e na nova aliança é o dia do Senhor, o dia da ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscita de entre os mortos, Ele entra no seu repouso e nos dá acesso ao repouso eterno, através da ressurreição dos mortos. Então, os cristãos, desde cedo, entenderam que o sábado se cumpria plenamente na ressurreição de Cristo, que foi no primeiro dia da semana. Para muitos de vocês, esse dia do Senhor não tem importância, mas vejam a importância que é dada aqui. Vejam a importância, como nós devemos tratar esse dia, o dia do Senhor, como um dia à parte, um dia em que, o quanto você puder, não fazer as coisas que você faz durante a semana. É um dia que você tira para se congregar com o povo de Deus, para descansar com sua família, para ter comunhão com Deus. Não transforme esse dia num dia comum, como os dias da semana, mas aprenda a santificar o dia do Senhor. É isso que esse texto nos chama.